Boa noite, estamos aqui para mais um clube de leitura. Dessa vez vamos falar sobre a segunda parte do livro A Conversação. Se você não conhece nosso clube de leitura, saiba que ele é aberto e gratuito. A cada mês nós discutimos um livro, dividido em dois momentos, em duas lives. A primeira metade do livro na primeira live, a segunda metade do livro na segunda live. E os nossos temas giram em torno de educação clássica, literatura. Esse mês nós estamos conversando sobre este livro aqui, A Conversação. Hoje será o segundo encontro sobre ele. E no próximo mês, no mês que vem, nós vamos falar sobre este livro aqui, Educação no Lar, de Charlotte Mason. Muita gente perguntando quais as semelhanças e quais as diferenças entre educação clássica e Charlotte Mason. Há diferenças, há semelhanças? Charlotte seria ou não considerada clássica? Enfim, então vamos discutir este livro, né, que é o primeiro livro escrito por ela, no mês que vem, então também dividido em dois momentos, em duas lives. E vamos ver se a gente consegue esclarecer essas dúvidas relacionadas ao método da Charlotte Mason também, comparado com a educação clássica. Mas hoje, nosso objetivo é terminar de falar sobre a conversação. Se você não estava aqui no encontro passado, ele ficou salvo no feed, também está salvo nos destaques. Mas só para situar um pouquinho vocês, né, qual que é o tema. Lee Bortins é uma autora contemporânea que faz uma releitura sobre a educação clássica, em especial neste livro aqui. Ela vai avaliar, vai estudar, né, os 5 cânones da retórica e vai propor para nós uma aplicação desses cânones em cada uma das grandes áreas estudadas pelos estudantes ali do ensino médio, nossos adolescentes. Então, como a gente poderia aplicar essa teoria no ensino de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de história, de geografia, de cada uma dessas grandes áreas. Ela vai então trazer essa proposta de aplicação dos 5 cânones da retórica. Então nós falamos um pouquinho sobre a parte introdutória na semana passada. Eu queria aqui só rapidamente repetir um pouquinho qual é o conceito dos 5 cânones que ela traz para nós, para a gente poder então avançar nos capítulos de hoje, que vão falar sobre matemática, história, geografia, política, línguas estrangeiras, latim e belas artes. Então, o que ela quer dizer, né? Qual seria, então, o teor desses 5 cânones da retórica? Para que eles... Como a gente aplica isso nesta rotina? Então, eles foram propostos por Aristóteles para a aplicação à retórica em si. E eles são compostos, então, por arranjo. Então, o que seria o arranjo? Arranjo é tudo aquilo que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, o que eu quero trazer, qual é a minha mensagem. Então, tudo isso, esse conteúdo estaria dentro desse cânone do arranjo. Desculpa, da invenção. Então, invenção, vamos recapitular aqui. Invenção, o primeiro cânone, é tudo aquilo sobre o qual eu vou falar, sobre eu vou conversar, qual é o meu tema, qual é o meu tópico. Então, isso seria a invenção. E o arranjo é como eu organizo tudo isso que eu quero dizer. Então, eu sei que eu quero falar sobre este assunto, então eu já separei todas aquelas informações sobre esse assunto, como é que eu organizo, o que vai falar primeiro, o que vai falar depois, isso seria o arranjo. Depois o estilo, quais são as palavras que eu vou utilizar, que tipo de vocabulário eu vou utilizar, para qual público eu vou falar, então como deve ser transmitida essa minha mensagem, isso seria o estilo. A memória, que boa parte desse conteúdo deve ser memorizado e apresentado de memória, não ali seguindo um roteiro, lendo sem ter contato visual com as pessoas e tudo mais. E depois a entrega, quando eu de fato apresento, seja enfim, uma palestra, um paper, o que quer que seja. Então, esses 5 cânones, ela vai aplicar às diversas matérias. A gente já falou um pouquinho sobre algumas delas na semana passada. E hoje, o nosso primeiro capítulo, nós vamos falar sobre matemática. Como aplicar os 5 cânones na matemática. E aí ela abre esse capítulo falando sobre a importância da matemática, porque ensinar matemática, e porque que matemática deve ser algo sobre o qual nós vamos nos dedicar e vamos aprofundar esse estudo, e não simplesmente, por que eu preciso aprender tantas coisas complexas de matemática e não posso parar aqui na matemática do dia a dia, né? Então nós temos, claro, vários argumentos que são a favor, né, do ensino da matemática avançada, até para o desenvolvimento cerebral, para treinar esta pessoa a ser hábil, para, enfim, executar as mais diferentes tarefas complexas. Mas ela traz um ponto de vista cristão, porque ela é uma autora cristã. Ela diz o seguinte: eu ensino a matemática porque eu quero que os meus filhos amem o Criador da matemática. Então, de acordo com Lee Bortins, Deus estampou na sua criação a matemática. A matemática pode ser encontrada na criação. De forma que quanto mais eu estudo,
da matemática, mais eu entendo e me aprofundo daquilo que Deus colocou estampado na sua criação. E mais eu me aproximo deste Criador. Então ela diz que no mundo clássico, Platão, Aristóteles, Arquimedes, Pitágoras, enfim, tantos outros, eles eram movidos pelas maravilhas, eles encontravam ali as maravilhas na criação e isso os movia a estudar e aprofundar esses estudos. Eles eram instigados pela curiosidade, porque a matemática para eles não era algo simplesmente abstrato. E este maravilhamento, esta curiosidade deveria ser trazida para os nossos estudantes contemporâneos. Então, nós deveríamos conseguir conquistar esses estudantes através deste maravilhamento. E aí, além de ensinar este adolescente, porque nós estamos pensando nos adolescentes, né, lá a partir do 9º ano e aí até o ensino médio, como nós vamos ensinar a matemática para além daquilo que eles já fazem, que é simplesmente entender o conceito e resolver ali a parte procedural da operação matemática, mas como é que eu consigo ir além com este estudante? A proposta dela é que esse estudante tenha conversas clássicas, também relacionadas à matemática, então que a conversa sobre a matemática também faça parte da rotina deste estudante. O que seria esta conversa, então, sobre a matemática? Seria a aplicação dos 5 cânones da retórica também no estudo da matemática. Então, eu teria a invenção, ou seja, eu tenho um problema que eu vou propor para esse estudante. E esse estudante vai pensar todos os caminhos possíveis para resolver esse problema. Então, ele vai lá elencar todos os caminhos, todas as formas. Isso seria a invenção. Como eu resolvo esse problema? Por que eu uso isso ou aquilo e tudo mais? Depois, eu vou organizar toda essa informação. Então, eu descobri uma série de coisas sobre esse problema, e aí agora eu vou organizar, como é que eu vou organizar isso para apresentar? Será melhor uma tabela, um gráfico? Qual é o argumento melhor primeiro? Enfim, o que deve saltar aos olhos de quem vai ouvir e tudo mais? Então eu vou fazer este arranjo, depois eu vou pensar no meu estilo para apresentar, ou seja, eu vou apresentar isso para pessoas leigas, para pessoas que são já, enfim, conhecem em profundidade a matemática, qual é o estilo de forma que eu apresente isso de forma clara. Eu vou memorizar tudo isso e vou apresentar, vou fazer a entrega. Então, este aluno seria desafiado não apenas a resolver o problema, mas a apresentar a resolução do problema de forma oral. Ele deve saber explicar. E não somente explicar o caminho que ele escolheu, mas saber explicar os outros caminhos possíveis e por que dentre todas aquelas possibilidades ele escolheu aquele caminho. Então, é um estudo muito mais aprofundado da matemática, porque eu não simplesmente resolvo, a resposta é tal, mas eu vou trabalhar com esse estudante um passo a passo, dos caminhos possíveis, ele vai apresentar as razões pelas quais ele escolheu este ou aquele caminho. Então, essa é a proposta dela para a matemática. E ela fala o seguinte, na página 169, para quem está acompanhando com a gente, né? Nós estamos no capítulo relacionado à matemática, que é o capítulo 7. Ela diz o seguinte: é muito importante resolver muitos problemas de matemática com velocidade e precisão, mas é igualmente importante discutir a matemática passo a passo, estratégia por estratégia. Então, a proposta dela aqui, a gente consiga avançar, expandir, aprofundar esse ensino da matemática. E aí na página 170, mais uma vez ela vai colocar os 5 cânones, invenção, arranjo, estilo, memória e entrega, e vai colocar ali perguntas ao lado de cada um dos cânones que podem ajudar esse estudante a se nortear. Então, invenção. O que você vê quando olha para esse problema? Você reuniu toda a informação necessária para resolver o problema? Enfim, para cada um dos cânones ela vai dar ali um grupo de 3, 4 perguntas para ajudar esse estudante a se nortear ali neste estudo. Depois, nós passamos para o capítulo 8, Ciência, Política e Economia. E ela fala o seguinte: se nós queremos que os nossos filhos pensem sobre ideias importantes, discuti-las deve tornar-se natural. Então, por que eu vou ensinar para o meu filho ciência política, economia, né? Enfim, porque eu quero que esse estudante pense em ideias importantes e que discuti-las seja algo natural, seja algo que faz parte da sua rotina, seja algo com o qual ele é familiarizado. E ela vai chamar a atenção
nesse tópico sobre os tipos de apelos, né? Que tipo de apelo eu posso usar quando eu vou falar sobre política e sobre economia? E ela vai relembrar algo que ela já falou nos capítulos passados, mas que eu vou mencionar aqui mais uma vez, caso você não tenha assistido as outras aulas. Que o primeiro tipo de apelo é o apelo logos, ou seja, é o apelo que comunica a verdade, é o apelo lógico. Então, eu vou falar sobre economia e sobre política por uma perspectiva lógica, por uma perspectiva que enfatize a verdade, por exemplo. Ou eu posso ir pelo caminho ethos, ou seja, o ethos, ele leva em consideração a ética de quem está comunicando, a vida de quem está comunicando. Então, aquela pessoa que está comunicando aquela ideia sobre ciência, sobre política e economia, é alguém íntegro, é alguém que vale a pena escutar. Essa pessoa merece ser ouvida porque a vida dela reflete aquilo que ela está ensinando. Então, esse é o apelo ethos. E o último apelo, o apelo pathos, é aquele apelo emocional, que eu vou tentar envolver o meu público por meio de um apelo emocional. Então, esses 3 apelos estarão presentes na discussão e nas conversas sobre esses temas de política e de economia. Eles estarão fortemente presentes. E ela vai chamar mais uma vez a atenção do estudante para esses tipos de apelo. Quando ele for apresentar o seu argumento, qual seria o melhor apelo? Qual seria a melhor estratégia para utilizar com este público? Como ele consegue convencer este público do seu argumento, que ele é verdade, que ele deve ser ouvido, enfim, por um apelo ético, por um apelo lógico ou por um apelo emocional. E aí ela vai falar que a ciência política e a economia às vezes podem ser matérias muito distantes da nossa realidade inicialmente, mas nós queremos que isso seja familiar para eles. Portanto, a ideia dela é incorporar histórias, de forma a discutir esses tópicos também por meio de histórias. Histórias que transmitam verdade, bondade, beleza e que transmitam argumentos claros e eficazes para fazer esta argumentação persuasiva, ou seja, esse estudante, ele vai aprender sobre esses tópicos, mas ele também vai utilizar narrativas, não só no seu estudo sobre esses tópicos, mas também quando ele for apresentar, quando ele for discutir esses tópicos, ele deve se lembrar desta ferramenta, de usar as narrativas para ajudar a transmitir a verdade, a bondade e a beleza que há no seu argumento. E aí, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como aplicar os 5 cânones da retórica neste tópico. Ela vai trazer pra gente 2 exemplos. Não vou me delongar aqui em muitos exemplos, mas se você quiser acompanhar depois, a cada capítulo, ela sempre traz 2 ou 3 exemplos práticos de como você pode fazer isso, como você pode organizar o arranjo, o estilo, invenção, arranjo, estilo, memória e entrega para cada um deles. E ela vai nos relembrar que o primeiro tópico, a invenção, deve também utilizar os 5 tópicos comuns da dialética, que foi algo que ela trabalhou num outro livro, num livro anterior a este. Nós estamos falando aqui da conversação. No livro anterior, que é o livro A Pergunta, Lyotard vai apresentar pra gente outras 5 ferramentas da dialética, os 5 tópicos comuns da dialética. E que eles deveriam nos ajudar agora a organizar a invenção, que é o primeiro tópico, o primeiro cânone da retórica. Então, só para relembrar também rapidamente, que talvez quem não esteja familiarizado, os 5 tópicos comuns da dialética seriam, primeiro, definição, eu defino o meu objeto de estudo, comparação, comparo ele, semelhanças e diferenças entre outros, circunstância, penso ali quando ele foi estabelecido, né? Em que momento ele foi estabelecido, o que acontecia naquele local em volta, ao resto do mundo ao mesmo tempo, enfim, a circunstância, relações de causa e efeito, que veio primeiro, que veio depois, e testemunho, o que dizem os mestres, enfim, os estudiosos sobre esse assunto, em relação, que eu posso utilizar então também como testemunho. Então esses seriam 5 tópicos comuns da dialética que ela vai aproveitar para aplicar no primeiro cânone da retórica, que é a invenção. Então, qualquer seja o assunto de política, a gente primeiro trabalharia esses 5 tópicos comuns, descreveria cada um deles, utilizando então essas informações para aplicar na invenção, e depois a gente pensaria no arranjo, como eu vou organizar, no estilo,
como eu vou defender este argumento, né? Qual tipo de linguagem, qual tipo de apelo que eu vou utilizar. Na memória, quando eu for de fato memorizar aquilo que eu quero dizer, memorizar citações, estatísticas, argumentos que sejam a favor ou contra, enfim. E depois, quando eu for de fato a entregar este conteúdo e a apresentar. E no final deste capítulo, ela vai falar o seguinte, que esse desenvolvimento, ele é muito importante nos adolescentes, porque ele vai trabalhar a liderança de cada um deles. Cada um deles é chamado para ser líder em algum momento, mesmo que ele não seja um líder político, né? Nós estamos falando aqui de política, mas talvez ele seja ali um líder dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, enfim. E que isso seria importante para o desenvolvimento também desta liderança, de uma liderança saudável. E ela vai falar um pouquinho do programa do Challenge, que foi, enfim, preconizado também por ela, que é um programa utilizado pelo Classical Conversations, e ela vai explicar como que ela conseguiu desenhar este modelo de liderança dentro deste programa. Então, ela vai explicar que a cada ano do Challenge há um tema, então, cada ano tem ali um tema, e que esse tema vai ser trabalhado em todos os assuntos ali trabalhados com aquele adolescente, e ela vai falar que o Challenge A vai falar sobre a responsabilidade, o Challenge B sobre disciplina, o 1 sobre liberdade, o 2 sobre consequências das nossas escolhas, o 3 sobre aprender a exercer o seu dever e o 4 sobre liderança. Então, que seria ali o grande encerramento, né? A cereja do bolo, a coração de todo esse trabalho. Seria este adolescente ser capaz de exercer a sua liderança de forma saudável. Ver a beleza da ordem, a liberdade da forma e a graça na lei, né? Um pensamento ordenado que o ajude a chegar à verdade e, portanto, viver com sabedoria e virtude. Esse é o objetivo, não é simplesmente que ele tenha uma excelência acadêmica, mas que ele possa viver a verdade com sabedoria e virtude. E ela encerra esse capítulo e passa para o capítulo 9, no qual ela vai tratar sobre história. E ela vai dizer pra gente que história é uma ferramenta poderosa. E acho que depois de matemática, de linguagens, né, como um todo, da língua portuguesa, e de matemática, talvez a história seja a área em que ela vai trazer maior ênfase no ensino. Porque ela vai dizer que a história, ela ajuda os estudantes a compreenderem o que significa ser humano, formar-lhes a identidade de membros de uma história particular, identificar um princípio real, conceito, verdade ou acontecimento. E isso teria um impacto em toda a vida desse estudante. Tem que entender que ele faz parte de uma história e que ele não está ali, não é um indivíduo solto, né, perdido. Ele faz parte deste contexto histórico. Ele possa entender o que significa ser humano e como ele pode contribuir com essa narrativa histórica que está sendo construída agora com ele como protagonista, né? Com ele como um agente capaz de interferir nessa história. Então, ela vai trazer pra gente sempre um peso bastante importante no ensino da história. E ela vai falar, então, mais uma vez sobre os apelos, né? Quando a gente vai estudar história, que esse estudante consiga identificar os 3 tipos de apelos. Então, o logos, o conceito, né, da verdade, a lógica ali nesses argumentos, quando a gente apresenta o fato histórico, o ethos, ou seja, identificar quem é esta pessoa que está ensinando sobre história, quem é o autor desse livro, quem está trazendo para mim esse relato histórico, é alguém digno de nota, né, alguém que merece ser ouvido ou não, alguém que tenha sua reputação ética reconhecida ou não. E ele vai falar que todos nós somos parciais, né? Um relato histórico jamais será imparcial. Nós sempre contaremos um relato histórico pela nossa perspectiva, pela nossa visão, através das lentes que nós enxergamos o mundo, a nossa cosmovisão. Então, um relato histórico jamais será imparcial. Ele sempre terá ali o filtro de quem o está escrevendo. Então, se você vai ler um livro de história, este livro vai passar pelo filtro desse autor. Como é que esse autor enxerga o mundo? Estará estampado lá. E uma das coisas que ela quer trabalhar com esse estudante é que esse estudante consiga enxergar qual era o filtro, qual era a visão de mundo desse autor, como é que esse autor enxergava e como que isso impacta no ensino da história, como isso impacta neste relato histórico. E ela vai, enfim, falar também sobre o pathos, né, o apelo emocional. Se há neste relato um apelo emocional que talvez atrapalhe a lógica desse argumento, então eu estou ensinando história com o meu ponto de vista, porque é impossível tirar meu ponto de vista, e será que meu ponto de vista induz
neste fato histórico um apelo emocional que prejudica, talvez, o estudo fiel deste assunto, né? Então, que esse estudante seja capaz de identificar os apelos presentes naquele texto que está se propondo a ensinar sobre história para ele. E aí, mais uma vez, ela vai trazer pra gente 2 exemplos de como a gente poderia aplicar os 5 cânones da retórica dentro do tópico de história, e ela vai falar um pouquinho mais sobre o arranjo nesse capítulo, e eu vou aproveitar então para retomar também algumas coisas que nós falamos anteriormente. Então, primeiro ela vai falar sobre a invenção. O exemplo dela é trabalhar sobre a Constituição dos Estados Unidos, então vamos imaginar que o estudante está estudando sobre essa Constituição. Então, o primeiro tópico que ele falaria seria a invenção. Então, a gente vai lembrar que a invenção utiliza os 5 tópicos comuns da dialética. Então, definição, comparação, circunstância, relação e testemunho. Ele estaria ali trabalhando esses 5 tópicos da dialética dentro da invenção. E depois a gente partiria para o arranjo, onde ele vai reorganizar toda essa informação que ele descobriu, enfim, tudo aquilo que ele entendeu, que ele conheceu. E aí ele vai pensar no arranjo. E este arranjo, ele vai organizar o discurso deste estudante. Então, como é que eu vou falar sobre a Constituição dos Estados Unidos? Então, esse discurso, esse arranjo, ele deve conter algumas partes que são importantes. Então, a primeira parte seria um exordium, ou seja, algo que chame a atenção deste público. Algo que pode ser uma pequena história, um dado estatístico, uma frase de impacto, não sei, o que esse estudante vai entender que vai cativar esse público, vai chamar a atenção para que esse público escute o que ele tem a dizer. Depois ele vai utilizar o divisio, ou seja, é ter clareza acerca daquilo que as pessoas que estarão ouvindo concordam ou discordam. Então, quando eu vou apresentar um fato, é importante que eu, claro, tenha o meu ponto de vista, mas que eu tenha clareza do ponto de vista que é contrário ao meu, que muitas pessoas que podem estar ali presentes naquele auditório tenham esse ponto de vista contrário, então que eu também o tenha analisado e levado em consideração que esse ponto de vista contrário também tem argumentos fortes, muitas vezes, e que eu os leve em consideração na minha discussão. Depois, o narratio, ou seja, ali onde vou ter todos os meus argumentos expostos, e em alguma parte eu terei o confirmatio, ou seja, onde eu escolho os argumentos mais fortes e fortaleço esses argumentos, apresento a base, né, para trazer esses argumentos. O refutatio, ou seja, quando eu vou refutar o argumento mais forte do meu adversário, ou seja, o argumento mais forte ao que eu acredito. E então, todas essas partes deveriam estar presentes neste arranjo. Então, algo que chame a atenção desse público, que eu leve em consideração os argumentos que são contrários ao meu, que eu apresente os meus argumentos mais fortes sejam ali destacados, que eu também contra-argumente os argumentos mais fortes do meu adversário, e então depois eu passe ali para o encerramento, que pode inclusive ter ali uma proposta de ação para o público que está me escutando. O estilo, mais uma vez, a gente vai organizar esse discurso, como eu vou entregar, qual vai ser o vocabulário, que linguagem eu vou utilizar e tudo mais. A memória, que eu vou utilizar tanto a minha memória para trabalhar esse discurso, quanto a memória do meu público, o que meu público já sabe sobre esse assunto, o que ele já conhece, e depois a entrega, quando eu vou de fato falar sobre esse assunto, entregar-lhe todos os meus argumentos e encerrar a minha apresentação, né? Então, ela vai dizer que o propósito da educação em geral, e principalmente da história, é educar crianças que sejam plenamente humanas, encarnando a verdade que descobriram e sua identidade moldada pela história que conheceram. Então, veja que o ensino da história teria como objetivo aproximar essas crianças cada vez mais do bom, do belo e do verdadeiro, tornando-as cada vez mais humanas, aquelas que fazem parte de uma narrativa histórica que está acontecendo, que acontece hoje em dia, da qual elas fazem parte, podem e devem ser protagonistas. Então, esse seria o meu objetivo como história. E mais uma vez, no final do capítulo, na página 200, ela vai colocar ali os 5 cânones e vai deixar ao lado de cada um desses cânones 2 ou 3 perguntas, algumas, enfim, 4, 5, para que esse estudante possa nortear ali como é que ele deve escrever, o que ele deve prestar atenção em cada um desses cânones. E aí fica, então, uma tabelinha
nesse formatinho aqui, cada um dos cânones com as perguntas. Isso acontece ao final de cada um dos capítulos. Ela vai retomar os cânones e vai dar pra gente estratégias por meio de perguntas, para que a gente possa, então, sensibilizar esse estudante e ajudá-lo nesse caminho. O capítulo 10 vai falar de latim e línguas estrangeiras. Isso é uma pausa rápida. Ela vai falar o seguinte, que às vezes a ideia de ensinar para o aluno uma língua estrangeira pode ser desafiadora, principalmente se a gente vai falar de uma língua como o latim, porque a proposta é que, neste capítulo, ela fale não só de línguas estrangeiras como um todo, mas também do ensino do latim. Por que será que eu tenho que ensinar latim para esse estudante? Né? Será que isso de fato é importante? Será que eu não posso deixar ali para segundo plano tanta coisa para eu fazer, tanto objetivo, né, enfim, complexo para eu alcançar? E eu, de fato, tenho que gastar meus neurônios com latim, uma língua que ninguém mais fala. Então, ela vai trazer para a gente, assim, duas partes do capítulo falando exclusivamente de por que estudar latim. Qual é o objetivo de estudar esta língua? Eu até compilei aqui alguns dos argumentos para trazer para vocês, porque ela vai falar o seguinte, que primeiro os argumentos mais comuns, né, gente? Que o latim amplia o vocabulário, que o latim melhora a compreensão gramatical dos textos, inclusive da língua portuguesa, que o latim facilita a aprendizagem de outras línguas, né, que tenham ali uma raiz latina, que ele ajuda o acesso à literatura, filosofia e teologia nos seus escritos originais, então você não precisaria mais do viés do tradutor, você teria acesso ao original. E ela vai trazer pra gente também outros argumentos, além destes, que vão dizer o seguinte, na página 217, ela coloca pra gente uma tabela. Deixa eu abrir aqui a página 217. E ela vai falar pra gente o seguinte, o latim nos ajuda a pensar nas coisas de modo diferente de como pensamos em nossa própria língua. E à medida que consideramos nossas coisas, podemos descobrir verdade, bondade ou beleza que surge dessas duas línguas diferentes, que talvez poderíamos não ter encontrado antes. Então, ela vai dizer que o estilo latino, muitas vezes, ele vai esclarecer aquele estudo de uma forma que a nossa língua materna talvez não o esclarecesse. E ela vai dar um exemplo, assim, de uma palavra, por exemplo, vocatio, né, que seria ele traduzido, por exemplo, para o português como vocação. E aí você pode estudar sobre vocação, sobre a perspectiva da língua portuguesa, mas quando você transfere o seu olhar para o que significa esta palavra em latim, ele vai trazer para você uma nova perspectiva, né? O vocatio é alguém a respeito de que tem o seu chamado, né? Então ele traz ali muito mais do que a concepção que a gente poderia encontrar no Aurélio, que vai trazer a definição da língua portuguesa, mas ele vai abrir os olhos para outras definições mais profundas. Então ela sabe que ela propõe que o latim seria algo importante não simplesmente para melhorar o vocabulário, melhorar a compreensão da sua língua, aprender outras línguas, mas que ele poderia abrir os olhos desse estudante para compreender aqueles conceitos de uma forma que ele jamais os compreenderia avaliando-os apenas na sua própria língua. E aí ele vai falar que a resistência, né, vai fazer parte do processo, que muitas vezes os nossos estudantes serão resistentes a aprender latim, e também porque este aprendizado da língua talvez requeira deste adolescente habilidades que estariam predominantes mais em crianças pequenas, né? Quando a gente fala, então, aprendizado da língua, a gente sabe que as crianças pequenas têm uma maior facilidade. Por quê? Porque elas memorizam com maior facilidade. Elas têm ali uma habilidade de memória muito melhor do que eu tenho hoje em dia, por exemplo, né? Meu pequenininho ali memoriza qualquer coisa rapidinho. E pra gente isso é um pouco mais custoso. Então, ela vai falar que para adolescentes também pode acontecer. Pode ser um pouco mais custoso memorizar aquele vocabulário, entender aquela estrutura. Por isso, ele pode resistir um pouco mais. Mas que uma vez que você tenha passado da arrebentação, né? Tenha ali ultrapassado essa resistência inicial, ele começa a usufruir dos benefícios de aprender essa língua. Então, agora ele vai ter uma compreensão melhor da língua portuguesa, ele vai conseguir acessar esses conceitos que ele talvez não tivesse acesso avaliando aquele tópico simplesmente pela visão da língua portuguesa. Então, ela vai ser a favor do estudo de latim, apesar de toda a dificuldade, de toda a resistência.
Ela vai dizer que sim, que estude, que utilize ferramentas para deixar essa língua cada vez mais familiar a esse estudante, ou seja, leia em voz alta, ouça, memorize, enfim, mas insira o latim dentro do estudo deste adolescente, não o deixe para trás. E aí nós estamos chegando ao final, capítulo 11. Ela vai falar sobre belas artes, né? E artes que ultimamente tem sido um tema bem complexo da gente discutir, porque até um tempo atrás nós tínhamos ali um conceito de arte. E ela vai trazer pra gente esse conceito de arte, entendendo que arte é uma linguagem, né? Então, arte seria uma linguagem, mas que a linguagem seria utilizada para o artista transmitir algo, uma ideia, fazer você pensar ou refletir. Então, esse seria o objetivo do artista quando ele propõe ali a sua obra, seja uma pintura, uma escultura, enfim, ele quer transmitir uma ideia, quer fazer com que você reflita sobre algo. E ela vai dizer o seguinte, é que muitas vezes hoje em dia, qualquer coisa é arte, né? A gente não tem mais ali um crivo que nós tínhamos há anos atrás, em que a gente avaliava se de fato aquelas ideias que o autor estava transmitindo eram ideias válidas ou não. Hoje em dia qualquer coisa é arte. Ela vai falar o quanto que é importante que a gente traga novamente esse conceito para os nossos estudantes, de que nem tudo é arte, né? Assim como nem tudo é cultura. Existem manifestações que não serão levadas em conta nesse estudo. Mas ela vai partir do princípio, da perspectiva de que este estudante vai estudar arte e que ele também vai praticar arte. Então, em primeiro lugar, ela vai falar, talvez muitos estudantes tenham a aptidão para desenvolver algum tipo de arte. Pintura, desenho, música, enfim. Então, se o seu filho tem algum interesse artístico, incentive. Muitas vezes a gente tende a ignorar essas habilidades porque a gente acha que matemática, história, geografia e ciência são mais importantes. Então, o desenho, a música pode ficar para segundo plano. E ela vai dizer, não faça isso. Incentive o estudo dessa área para o seu filho, principalmente se ele já tem uma aptidão natural, se ele já tem um interesse natural. Não ignore, né? Comece com algo familiar ali para ele, né? Peça que ele comunique, por exemplo, se uma criança que tem facilidade para o desenho, comece incentivando, pedindo que ele comunique uma ideia, algo que ele quer comunicar para você, através do desenho, através da área em que ele tem aptidão, e aos pouquinhos avance, né, no estudo desta arte. E ela vai dizer pra gente como a gente pode aplicar, então, os 5 cânones da retórica na expressão artística. Então, pensando primeiro naquele estudante que vai se expressar, então a invenção, o que ele vai representar, o arranjo, como seria a composição dessa obra, se é uma pintura, quais cores ele vai utilizar, porque a gente sabe que algumas cores evocam algumas ideias, alguns sentimentos, quando comparados com outros, então ele faria a escolha disso, o estilo, qual é o meio, a técnica que ele vai utilizar, que técnica de pintura, que técnica, enfim, de música, se a gente vai ter apelo ou não às emoções, né, a memória, que ele vai conseguir utilizar, lembrando ali de tudo que ele já aprendeu sobre arte para poder compor a sua própria arte, e a entrega quando ele de fato vai executar aquela peça ou vai entregar aquela pintura. Então, a gente poderia ter os 5 cânones da retórica aplicados quando ele se expressa, mas também teríamos a possibilidade de aplicar os 5 cânones quando nós estudamos a arte de um outro artista. Então, no capítulo 11, ela vai trazer os exemplos, tanto quando o estudante vai se expressar, e também quando ele aprecia a obra de alguém. Então, quando um compositor, quando ele é um ouvinte, quando ele é um apreciador de um quadro e tudo mais. E ela vai falar uma coisa bastante interessante. Ela vai falar que, em primeiro lugar, não deixe de incentivar o seu estudante que tem uma habilidade natural para alguma das artes. E segundo, ela vai dizer que o ensino da música deveria ser parte da educação de toda a criança. O ensino da música, que passa ali primeiro por a educação do escutar dessa criança, né? Como que eu escuto? Eu educo primeiro meu ouvido, para depois, então, eu aprender a me expressar através de um instrumento. Mas isso deveria fazer parte do ensino de toda a criança, e ela vai se basear no quadrívio, né? Nós temos ali, na educação clássica, a tradição das 7 artes liberais. Então, a gente teria ali o trivium, mais relacionado à linguagem, o quadrivium, mais relacionado à matemática, mas dentro do quadrivium, eu teria não só a geometria, ali a aritmética, mas eu teria também a astronomia e a música. Então, a música, ela é um
dos caminhos, um dos 7 caminhos, uma das 7 artes liberais, que deveria ser ali presente no ensino de qualquer criança. E aí, para finalizar, o capítulo 12, ela vai fazer uma conversa sobre formatura. Qual é o meu objetivo com a educação desse adolescente? Ela vai voltar à conversa inicial do livro, né? Ela abre o livro falando sobre isso, e ela vai encerrar o livro falando sobre isso. Então, por que eu ensino este estudante? Qual é o meu objetivo? O que eu quero com esse estudante? Eu quero que ele seja excelente profissional, eu quero que ele passe no vestibular, eu quero que ele seja bem-sucedido, eu quero que ele seja rico. Qual é o meu objetivo? Eu quero preparar alguém para viver de forma excelente e virtuosa, como ela propôs lá no capítulo inicial. Então, qual é o nosso objetivo? E ela vai falar um pouco mais também sobre o ingresso na universidade, como é que esse estudante que estudou através da educação clássica, como que ele chega nessa universidade, será que ele tem vantagem ou desvantagem? Será que isso vai trazer para ele talvez ali um formato totalmente diferente, né? Um formato que, será que traria para ele desvantagem quando ele ingressa na faculdade? E ela fala que ela observa muitos estudantes se destacando na universidade quando foram ensinados por meio da educação clássica, porque boa parte das habilidades que eles aprenderam a desenvolver em casa, agora eles terão a chance de aplicar na universidade. E isso trará para eles um destaque. Então, ela fala que, por exemplo, eles têm integridade, ética no trabalho, quando isso foi trabalhado com eles como uma prioridade, né? Quando esse estudante, ele não foi apenas ensinado para passar no vestibular, mas também para ser íntegro e ético. Ela fala sobre as habilidades de comunicação, que esses estudantes foram altamente treinados para se comunicar de forma clara e precisa, e que isso teria um diferencial. Ela fala que esses estudantes aprenderam a interagir com adultos e não apenas com seus pares. Então, que isso tudo traria para eles vantagens e não desvantagens. Então, a ideia do capítulo 12 que ela quer trazer para a gente é uma reflexão sobre motivação, né? Por que nós estamos ensinando esses estudantes. Também uma palavra de conforto para aqueles que optaram pela educação clássica, de que esses estudantes estariam sim bem preparados para se desenvolver também na universidade. E ela vai encerrar o capítulo falando sobre o segredo de ensinar além, né, dessas questões acadêmicas, mas que nós estamos preparando esse indivíduo para a vida e estamos educando o coração deste adolescente. E ela vai encerrar dizendo o seguinte: se nós inculcarmos a beleza na vida de nossos filhos, a verdade e a bondade não os abandonarão, né? Se nós plantarmos essa semente, ele vai buscar a bondade, a verdade e a beleza. E ele vai, mesmo neste ambiente, continuar ali se desenvolvendo. E ela vai falar o seguinte, que ela deixa o último parágrafo do livro, é uma palavra de incentivo para aqueles que estão começando tarde, né? Talvez tenham chegado aí na educação clássica com um adolescente já com 16 anos, e agora, né? Será que há tempo? Será que eu consigo recuperar meu tempo perdido? Ela vai dizer que nunca é tarde para nenhum de nós, né? Nunca é tarde. Nós conseguimos aplicar isso mesmo aos 45 do segundo tempo, mesmo para adolescentes que já estão ali quase se formando, mas lançando as bases. E ela diz que isso é possível, né? E ela encerra o capítulo com uma palavra de incentivo àqueles que identificaram esse caminho, talvez aí já tardiamente, mas que se dedicaram a isso e que também podem colher bons frutos. E assim, ela encerra o livro, que ao final tem uma parte de apêndices, e os apêndices são bastante interessantes. Ela vai trazer pra gente opções de jogos de conversações e de dinâmicas que a gente poderia fazer com esses adolescentes para aplicar tudo aquilo que ela trouxe anteriormente nos outros capítulos. Então, são jogos bastante interessantes. Ela vai falar um pouco sobre a retórica de Aristóteles, ela vai falar sobre, enfim, uns 4 a 5 jogos que você poderia fazer com os adolescentes, que de uma forma divertida estaria ali ajudando, auxiliando esses adolescentes a colocarem em prática tudo aquilo que foi discutido. Então, ela coloca isso como apêndice 1, e ela vai trazer também pra gente, no apêndice 2, recursos retóricos comuns, e ela vai falar aqui nesse apêndice sobre figuras de linguagem, a importância desse estudante saber quais são as figuras de linguagem existentes, e ela vai colocar ali a definição de algumas delas, enfim. E depois, no final, no apêndice 3, ela vai colocar toda a bibliografia que ela utilizou para compor os capítulos e vai sugerir ali uma bibliografia complementar se você quiser expandir o estudo de algumas dessas áreas, de alguma, por exemplo, matemática, história, geografia, enfim. Ela propõe
outros livros que você pode estudar para aprofundar o ensino da educação clássica nesses tópicos. E o último apêndice são respostas de pais reais. Então, um apêndice bastante interessante, onde ela coloca algumas perguntas que geralmente afligem o coração dos pais desses adolescentes. E ela vai trazer, então, algumas respostas de pais reais. E assim, ela encerra o nosso livro. Para quem chegou depois, o livro é este aqui, A Conversação de Lee Bortins. É o terceiro livro dela. O primeiro ela vai falar sobre a primeira infância, ali a fase da gramática, que é o essencial. No segundo livro, a pergunta, ela fala sobre a fase da dialética. E esse daqui, ela vai falar sobre os nossos adolescentes, que estarão então na fase da retórica. Então, dessa forma, nós encerramos o nosso estudo da Lee Bortins. Os vídeos dos livros anteriores também estão salvos no perfil, caso você não tenha visto. E para quem está aqui ao vivo, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não, já deixo então aqui que o nosso próximo livro será este aqui, Educação no Lar, tá bom? Vamos então, no mês que vem, em setembro, vamos comparar a educação clássica e Charlotte Mason. Será que elas são diferentes? Será que elas são semelhantes? Quais são os pontos? Quais são as diferenças? Então, este aqui será o nosso próximo livro. Também será trabalhado em 2 encontros. Vamos falar da primeira metade e da segunda metade, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Que Deus nos abençoe e um bom final de semana para vocês.